Bem-vindo de volta ao Tá Resumido Filme. Hoje, vou apresentar a você um filme de crime, drama e mistério de 2017, intitulado Other Life. Atenção para spoilers à frente. Fique alerta e cuide-se. Uma música, semelhante a um batimento cardíaco, é ouvida, enquanto uma imagem de close-up de um olho azul feminino aparece na tela. A escuridão começa a se aproximar do centro e, em seguida, desaparece. Uma imagem caleidoscópica, azul e verde, se transforma em uma visão de uma ponte sobre o oceano. Ren Amari e Jared Amari estão na praia, usando trajes de neoprene pretos. Ren pergunta a Jared se ele quer voltar para a água. Ele recusa e questiona se ela vai ficar ali para sempre, mas acaba cedendo quando Ren o tenta com óculos de mergulho e nadadeiras. Os dois nadam pela água cristalina. Uma nova imagem caleidoscópica se transforma em uma visão de dentro de uma janela de um prédio. Ren abre os olhos e um fluido preto começa a escorrer de seu olho direito. Ela está sentada no chão, cercada por conta-gotas plásticos vazios. Um cronômetro mostra que o Waterleaf estará disponível em pouco mais de 6 dias. A narração começa com Ren, em uma entrevista com a TDA, Administração de Drogas, falando sobre sua invenção. O entrevistador comenta sobre o excelente histórico acadêmico de Ren, que terminou há 4 anos, e ela explica que isso aconteceu devido a um acidente em que seu irmão quase se afogou. O entrevistador expressa condolências, mas Ren esclarece que seu irmão sobreviveu ao incidente. Eles discutem sobre o Waterleaf como uma tecnologia difícil de classificar. Ren a descreve, não como uma droga, mas como um software biológico que permite programar novas memórias, que são indistinguidas da realidade em um nível químico. Ren visita seu irmão no hospital, que está em coma. Ela configura um laptop e um dispositivo de faixa para ler as ondas cerebrais dele, antes de usar outro conta-gotas para aplicar o fluido preto em seu olho. Depois, Ren está em um trem e recusa uma ligação de seu pai, Robert, antes de chegar a um escritório agitado. Um colega de trabalho, Byron, pede para ela liberar as aprovações na fila de tarefas. De volta à sua outra vida, Ren pula de um avião e desce de paraquedas até o solo antes de acordar em uma sala de testes com Byron. Durante a entrevista, é revelado que o pai de Ren tem sido crítico quanto aos potenciais perigos de exposição prolongada à tecnologia dela, temendo que isso cause sintomas físicos como convulsões e até morte cerebral. Ren confirma que existem riscos, assim como em qualquer substância quando usada de forma imprópria. Ren descreve sua tecnologia em uma narração enquanto testa uma simulação de caminhada. Ela define como um roteiro que o cérebro segue da mesma forma que faria com qualquer outra memória, utilizando pedaços do subconsciente para criar um dia perfeito. Porém, ela também menciona que não há chance de essas experiências durarem mais do que isso. Ela testa uma experiência de salboarde, subindo uma montanha coberta de neve e descendo em alta velocidade. No entanto, a experiência se repete, levando-a de volta à cabana no início do dia. Ela se vê presa enquanto o ambiente ao seu redor se distorce e muda, até que Byron consegue tirá-la. Quando isso acontece, ela já havia vivido 6 dias dentro da simulação. Ela insiste que pode corrigir o código e que ainda podem usá-lo, pois a experiência de salboarde seria um grande sucesso de vendas. Em uma reunião de vendas, Sam, o cofundador do Waterleaf ao lado de Ren, apresenta a tecnologia para potenciais compradores. Ele fala sobre o Waterleaf como um tempo livre comprável, onde alguém pode viver aventuras completas antes de trabalhar ou durante o intervalo de almoço. Sam explica como o Waterleaf é mais do que uma simples simulação, podendo adicionar anos de experiência à vida de uma pessoa. Ele finaliza a apresentação perguntando aos clientes o que gostariam de fazer com sua outra vida. Quando Ren chega, Sam a apresenta como sua cofundadora e pede que ela explique um pouco da ciência por trás da tecnologia. Após a reunião, Sam e Ren discordam sobre os próximos passos da empresa. Ao sair do encontro, Ren encontra Dani, que estava esperando por um encontro que ela havia esquecido. Ela pede desculpas, mas diz que precisa trabalhar. De volta à entrevista, os entrevistadores leem relatórios sobre como os usuários podem acabar se dissociando da realidade, destacando como uma experiência assim poderia ser isolante. Ren e Byron trabalham até tarde naquela noite para corrigir a experiência de salboarde. O cronômetro mostra que o Waterleaf será lançado em cerca de 5 dias. Ren encontra o erro no código e testa a nova versão, sem problemas. Eles continuam trabalhando até tarde, e Byron pergunta sobre o número de testes que Ren já realizou. Ela responde que 482, o que equivale a cerca de 20 dias de Waterleaf em um único dia real. Dani entra para entregar um relatório que Sam pediu sobre o uso a longo prazo do Waterleaf. Ren revela que não sabia sobre ele enquanto lê o documento. Ela também pede a Byron para não ir até Sam às suas costas. Byron acredita que o erro recursivo que estão encontrando pode ser a chave para simulações mais longas. Ele e Dani decidem sair para beber, mas Ren decide continuar trabalhando. Ela executa a simulação de natação com seu irmão novamente, e mais uma vez se vê cercada pelos conta-gotas vazios de seus testes. Ela registra o resultado de seu 482º teste e afirma que ainda precisa de mais testes. Os entrevistadores discutem as aplicações médicas do Waterleaf para distúrbios cerebrais e de memória, junto com as questões morais que surgem, já que ele insere ideias na cabeça das pessoas. Ren insiste que não tem outras aplicações em mente. Ren retorna ao lado de seu irmão no hospital, tentando aplicar o Waterleaf nele novamente. Seu olho pisca e ela se sente esperançosa. Quando uma enfermeira se aproxima, Ren esconde a tecnologia e pergunta sobre o ocorrido. A enfermeira revela que, de vez em quando, surgem tremores nos olhos. Ren sai, vai para casa e revisa os dados.
Byron e Andy a chamam para falar sobre o que está perdendo enquanto saem à noite, e ela recebe um e-mail de seu pai sobre retirar o suporte à vida de seu irmão. No dia seguinte, Ren visita seu pai na faculdade onde ele leciona. Eles discutem sobre Waterleaf, sua moralidade, o progresso e como poderia ajudar seu irmão. Seu pai está preocupado com o erro, mas Ren insiste que é apenas um problema de código. Ele argumenta que a depressão, a ansiedade e outras condições mentais também podem ser resultado de um código defeituoso, exceto que o cérebro é mais complexo. Ren acusa seu pai de desistir de seu irmão e afirma que, se ele estiver consciente, só precisa de uma maneira de sair. Seu pai diz que poderia desconectar seu irmão sem seu consentimento e está apenas pedindo seu apoio. Ren vai trabalhar irritada. Ela pede ajuda a um colega chamado Cass para retirar seus arquivos do sistema. Sam e Byron notam que a quantidade de estoque de nanites que estão usando é muito maior do que o número de testes reportados por Ren. Eles perguntam qual simulação ela está usando, mas ela se recusa a responder, dizendo apenas que é experimental. Byron sai e ela conversa com Sam a sós. Sam propõe usar o Waterleaf como uma prisão, para reabilitar pessoas e permitir que cumpram suas sentenças em minutos. Mas Ren recusa e Sam se irrita, gritando com ela para voltar a trabalhar no produto real. Ela sai e encontra Danny do lado de fora. Ele tenta descobrir o que está errado, mas ela não quer falar sobre isso. Em vez disso, os dois vão embora e fazem amor. Depois, Ren mostra a Danny a experiência de Salboard. Eles conversam sobre como tudo, inclusive a memória, é químico. Danny comenta que não esperava que a experiência fosse tão real. Quando Ren olha o celular, Danny pega outro conta-gotas da bolsa dela e tenta, pensando ser mais uma simulação de Salboard. Mas, na verdade, ele ativa uma das experiências experimentais de Ren, onde ela nada com seu irmão. Ele começa a ter convulsões e não acorda, então Ren chama uma ambulância. O cronômetro mostra que falta pouco menos de 5 dias para o lançamento. Ren e Sam conversam com o advogado. Ela os corrige quando chamam Waterleaf de droga e explica que é na verdade um software. Sam decide falar com Ren a sós e a questiona sobre a experiência que causou a morte de Danny. Todas as outras experiências foram testadas e aprovadas repetidamente, mas só Ren testou aquela. Na entrevista, o entrevistador pergunta sobre a ambição de Ren com a tecnologia, mas ela não responde. Para lidar com a situação sem mandar Ren para a prisão, Sam organiza um acordo onde, em vez de enfrentarem acusações, Ren aceitaria ser uma paciente de teste para uma prisão de 1 ano no Waterleaf. Sam pressiona para que ela aceite, para manter a empresa viva, mas ela não quer. Ren percebe que Sam ainda planejava usar a aplicação de confinamento da tecnologia sem que ela soubesse. Sam insiste que 1 minuto da vida dela é melhor do que a alternativa, considerando que ela matou alguém com uma amostra não testada. Ela concorda. Ren, Sam, Byron e vários oficiais vão para a sala de testes. O teste de 365 dias é muito mais longo do que a simulação de 24 horas habitual, então Ren pergunta nervosa a Byron se tudo foi checado. Quando Byron a coloca sob a simulação, ela se encontra em uma pequena sala onde uma parede é uma tela com o número 1. Ela escuta o zumbido eletrônico do número digital. A sala tem um colchão para dormir, um banheiro, uma mesa e caneta, e uma abertura para comida, água e itens de higiene. Ela se exercita, come e faz anotações em seu tablet sobre como melhorar o espaço, apenas para se lembrar que ninguém mais poderia ler suas anotações. Quando a cela reinicia para o dia, a luz fica vermelha e o número muda para 002. Ela lembra de Danny tendo convulsões e bate a cabeça na parede. Ren cantarola e coloca os dedos entre as grades no chão para se distrair no 3º dia. No 5º dia, ela lembra de nadar com seu irmão e de vê-lo se afogar na praia. Ela promete a ele que não o esquecerá. Ela começa a notar pessoas que acordaram de comas prolongados e desencadeou essas recuperações à medida que os dias passam. Ela briga consigo mesma sobre se seu irmão realmente se foi e se pode voltar à vida com a programação. O dia 365 chega, e ela espera enquanto as luzes ficam vermelhas. Mas, então, a sala reinicia para 1. Ren entra em pânico e percebe que a rotina de saída não funcionou. Ela grita e começa a quebrar as coisas. Eventualmente, ela fica imóvel na sala danificada, mas ouve o vento assobiando. Ela abre a abertura e encontra uma lacuna que empurra. Através da lacuna, ela encontra e rasga uma folha plástica, escalando para um quarto semelhante a um armazém que contém sua cela coberta com folhas plásticas. Ela encontra estoques da comida e água que estava consumindo, uma sala de monitoramento e a mesa de um guarda. O guarda retorna à sua mesa e a vê, então ela pega chaves e um casaco para fugir dele, roubando um caminhão para escapar. Ren acaba andando por uma estrada movimentada, encontrando anúncios sobre o Waterleaf e vendo pessoas por toda parte. Ren liga para o hospital para perguntar sobre seu irmão e retorna ao seu local de trabalho, que está vazio. Ela compra algumas roupas novas e vê uma capa de revista com o rosto de Sam. Ela vai até a polícia e eles descobrem que havia um boletim de desaparecimento registrado para ela, mas que ela também estava registrada como residente na Itália no ano passado. Ela tenta contar-lhes sobre o que aconteceu com Waterleaf, incluindo o fato de ser cofundadora, mas a polícia não encontra nenhuma evidência de acusações contra ela. Quando vão verificar a cela, não encontram nada além de restos. Ren verifica seu apartamento, mas outra pessoa tem vivido lá no último ano e o atendente da recepção não a deixa procurar suas coisas. Enquanto isso, Sam chega, prometendo que veio assim que soube e queria levar Ren para um lugar seguro. O atendente da recepção não deixa Sam entrar no prédio e Ren tenta evitá-lo. Ela eventualmente consegue escapar sem que Sam a veja.
Ren vai procurar Cass para pedir ajuda, que a deixa entrar e lhe dá algo para comer. Cass revela que os outros trabalhadores pensavam que Ren tinha saído e ido para a Itália sem se despedir. Ren também descobre que Dani não morreu e o vê novamente. Ren, Cass e Dani se encontram em um restaurante onde Dani fala sobre sua experiência na simulação de natação, onde sentiu como se estivesse se afogando. Ele acordou no hospital, mas estava bem depois de uma semana de testes. O lançamento do Other Life também foi bem, com confinamento sendo a base da empresa e propostas de sentenças que durariam décadas ou até séculos. Ren decide que quer chegar ao fundo do que aconteceu. Dani tenta incentivá-la a fugir ou contar à mídia. Ren revela que registrou a patente do pai, que ele se recusou a usar, com a esperança de ajudar seu irmão. Mas essa patente agora foi roubada por Sam. Usando o crachá de Cass, Ren e Dani se infiltram no prédio do Other Life para procurar pelos dados de Ren. Eles encontram o escritório de Byron e Dani o segura enquanto Ren usa seu terminal. Ela encontra seu disco rígido e o pega de volta, mas Byron consegue alertar as autoridades, então Ren lhe dá um soco e os dois saem. Dani e Ren conseguem escapar, mas Cass é capturada pelas autoridades. Ren explica que precisarão de uma impressora de Other Life enquanto dirigem para longe, mas como o prédio do Other Life tem a maioria delas, eles saem da cidade para chegar até a que está na casa de Robert. Quando chegam, encontram a casa vazia e Ren começa a trabalhar. Ela acorda na manhã seguinte na mesa de trabalho e, ela e Dani, aproveitam a localização enquanto tomam café da manhã. Se inscreve no canal e ative o sino.